Esse prédio tem uma coisa bacana dele que, assim, todas as coisas têm uma consequência e acabaram se resultando também no desenho dele, de uma certa maneira, desde as demandas iniciais do projeto, do produto, que era ter o maior vão possível, né? O maior vão livre. Então a gente saiu de um vão de 28 metros na largura e 25 no outro sentido. Isso gerou o alinhamento dos elevadores. Normalmente a gente tem os elevadores confrontados, a gente tem um elevador de frente para o outro, mas nesse caso a gente fez os elevadores numa linha e quando você sai do elevador, então você já está olhando para a vista, né, dos jardins. E a gente fez o primeiro conjunto ocupado, ele está no que seria o quarto pavimento do prédio, que é o quarto pavimento do prédio, na verdade. Então a gente está cerca de 13, 14 metros acima da Rebouças. Então isso gerava uma situação da gente ter uma estrutura periférica, porque a gente não podia ter pilares no meio, ao mesmo tempo uma edificação que era bastante alta, né, em relação ao térreo, a gente tinha 13 metros para baixo. E aí, de certa maneira, então você já cai numa situação, então, vou ter pilares longos e vou ter um pé direito quádruplo, né, e o desenho do pilar. Ali já vai induzindo uma solução de arquitetura, solução estrutural, né. Esses pilares, quando desciam, a gente também tinha uma questão que a gente precisava transicioná-los para fazer a passagem dos subsolos em alguns pontos, no lado oposto a Teçaindá. E no lado da Teçaindá, a gente tem um chanfro do terreno, e a gente tinha umas questões que a gente precisava transicionar para poder chegar na melhor posição da fundação, para poder chegar nas lamelas da parede de diafragma, porque a gente tinha que apoiar na parede de diafragma. Mas eu gosto muito dessa situação em que, assim, as dificuldades técnicas e a engenharia e as questões estruturais, elas não são contraditórias à arquitetura. Na verdade, elas constroem a arquitetura. A gente construiu tudo junto, a gente construiu simultaneamente todas as coisas, não de uma vez, obviamente, não foi uma coisa que veio de uma maneira única, né? Mas foi uma construção contínua. Mas rapidamente a gente percebeu que o gesto de fazer o pilar em V desde lá de cima era mais forte, era mais interessante como desenho. Isso gerava também um vão, a gente queria evidenciar esse vão. No final, esse esforço todo de fazer uma viga protendida que vencia um vão de 28 metros e fazer os pilares em V, não ia ter muito sentido se esse vão não fosse evidenciado na parte do térreo, né? Mas a gente tinha uma demanda, a gente precisava fazer uma loja no térreo com 400 metros quadrados e essa loja tinha que estar na Rebouças. E como é que a gente ia construir uma loja que não fosse contraditória a tudo aquilo que a gente estava fazendo, né? A gente estava construindo um supervão, uma superestrutura e precisava colocar um elemento embaixo. Então, eu gosto muito da solução e também, de novo, foi muito coletiva, foi muito debatida, não foi uma pessoa sozinha que chegou na solução, mas a gente construiu junto uma outra solução que foi fazer um volume mais baixo, que não chegava até o teto, ela é mais baixo do que o volume todo, numa estrutura totalmente independente. E a gente fez a estrutura só na periferia dessa loja. Não tem pilares no meio da loja, a não ser num trecho muito recuado de um giral que tem dentro da loja que a gente precisava estruturar. Mas, em linhas gerais, a loja é estruturada por perfis metálicos periféricos que se confundem com caixilho. Eles parecem que são caixilho só, e são também simultaneamente, né? E a gente fez uma estrutura em cima, uma cobertura, que é uma treliça, está invertida ela, de tal maneira que fica mais espaço de vidro possível na parte externa, né? E mais esse desenho mais limpo. Lembra um pouco o detalhe invertido, o detalhe do Paulo Mendes da Rocha na Loja da Forma, antigo, em que ele fez um desenho que era uma pontinha que estreitava e o vidro, o caixilho nascia de uma ponta, e ele fazia um desenho de uma vitrine que era mais evidente. A gente meio que se inspirou nisso e fez ao contrário, fez de cabeça para baixo e fez essa treliça invertida, de tal maneira que é uma construção bem mais leve, ela fica mais baixa e você vê o forro passando direto por cima, indo até lá dentro do lobby, lá atrás. Então, tudo junto, essa operação tem a ver, a estrutura metálica da loja tem a ver com a estrutura de concreto, tem a ver com o desenho inteiro. A continuidade do forro tem a ver com a evidência desse vão, desse esforço de fazer esse vão tão grande, de fazer essa transição tão grande, né?